Bom, aqui vamos ver um vídeo de coração, iniciando a imagem de uma vista anterior do coração in situ, ou seja, em seu local original com o pericárdio. Observem essa capa fibrosa cinzenta, é o pericárdio, e observe suas relações com o diafragma e as pleuras. O coração ocupa a posição entre os dois pulmões, conhecida como mediastino. Observem que acima do coração temos o timo, local onde ocorre a maturação dos linfócitos T. Com a mesma imagem, porém sem o pericárdio. Aqui já podemos observar algumas estruturas do coração. Bom, do lado direito temos então a aurícula direita, átrio direito e ventrículo direito, já na região anterior. E no ápice do coração temos do lado esquerdo o ventrículo esquerdo. Então, observem que o ventrículo direito ocupa uma região mais anterior. O ventrículo esquerdo já ocupa somente a ponta, isso falando de uma vista anterior. E aqui observamos a saída do ventrículo direito, que vai mandar o sangue para os pulmões através do tronco pulmonar. E o ventrículo esquerdo vai mandar o sangue para o corpo, a circulação sistêmica, através da aorta. Isso, faz esse trajeto. E aqui temos o arco da aorta. Bom, é a mesma imagem, porém uma radiografia. É bom ir acostumando, saber o que é normal, tamanho. Observem que para o lado esquerdo é 2 vezes maior do que o que está para o lado direito. Então aqui você já pode reconhecer do lado esquerdo, você já vai ver o ápice do coração com o ventrículo esquerdo, por isso é fundamental conhecer a anatomia. Observamos o diafragma do lado direito, diafragma do lado esquerdo e o arco da aorta, que também é possível observar. Bom, temos uma imagem inferior e posterior do coração. Essa região é a cara inferior, que está em contato com o diafragma. Então essa é a cara diafragmática. E essa é a cara posterior. Então esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito. Aqui temos então o átrio direito, veia cava inferior e veia cava superior. Veia cava superior e veia cava inferior drenam o sangue no átrio direito. O átrio direito possui a aurícula direita. Observem que mais abaixo temos o ventrículo direito. Observem que ele se apoia na cara diafragmática e avança na região anterior, como vimos na imagem anterior. Já o ventrículo esquerdo ocupa o ápice do coração e ocupa a maior parte da cara diafragmática. E uma particularidade, o átrio esquerdo, que na realidade está na região posterior, não é como o átrio direito, que está na direita. Então o átrio esquerdo está na região
posterior, claro, que do lado esquerdo, porém é mais posterior do que esquerdo. E observem a chegada do sangue para o átrio esquerdo, sangue que vem dos pulmões, sangue oxigenado. Observem que é uma veia, está com a coloração vermelha devido a que o sangue é oxigenado, sangue arterial. E aqui do lado direito, veia cava superior e inferior possuem coloração azul, indicando que é sangue venoso, sangue pobre em oxigênio e nutrientes. Então, no átrio esquerdo chega 2 veias de cada lado, ou seja, 2 veias de cada pulmão. Bom, mesma imagem, porém vemos mais detalhado a cara diafragmática, a face diafragmática. Região posterior e região inferior. Cara diafragmática. Observem que o ventrículo esquerdo ocupa a maior região da face diafragmática. Observe aqui o ápice do ventrículo esquerdo. E ventrículo direito. Observe que entre o ventrículo direito e ventrículo esquerdo temos essa região, o sulco interventricular, que contém a artéria interventricular e a veia interventricular, no caso posterior, seriam as posteriores. Observem essa estrutura, é uma veia, considerado uma veia, se chama seio coronário, é o que recebe toda a drenagem venosa do coração. O seio coronário vai drenar o sangue nessa região do átrio direito. Então, o átrio direito vai receber veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. Bom, mesma situação que eu falei para vocês. Bem nessa região está o átrio esquerdo, que, como eu falei, estava na região posterior. Observem que eu falei que chegava 2 veias de cada lado, 2 de cada pulmão. Portanto, temos aqui 4 veias pulmonares chegando no átrio esquerdo, que na verdade está na região posterior. E nessa região teríamos o átrio direito, recebendo sangue da veia cava superior e veia cava inferior. Bom, temos a parte diafragmática, face diafragmática, onde está apoiado ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Bom, observamos a irrigação. Temos aqui a aorta, o início da aorta. As primeiras ramas da aorta são as coronárias esquerda e coronária direita. Bom, essa figura a gente vê claramente a saída das coronárias da aorta, porém não é assim que se vê na realidade. A coronária esquerda, você observa que ela é bem curta, ela possui de 1 a 3 centímetros de comprimento, e essa estrutura, a aurícula esquerda, que nesse caso foi cortada, bom, ela se estende até nessa região, fazendo que a artéria coronária esquerda fique oculta. Então, para encontrar a artéria coronária esquerda, é preciso levantar a aurícula esquerda. Então, observem
coronária esquerda e coronária direita. Coronária direita possui um trajeto maior, fazendo todo o borde entre o átrio direito e ventrículo direito. Observem que do ventrículo direito sai o tronco pulmonar, que vai levar o sangue até os pulmões para a troca gasosa. E observem no ápice do coração, ventrículo esquerdo, que manda o sangue para a circulação sistêmica através da aorta. Observem veia cava superior, que vai drenar o sangue no átrio direito. E átrio esquerdo recebendo aqui, a gente pode observar duas veias pulmonares esquerdas. Bom, a artéria coronária esquerda, depois de 1 a 3 centímetros, vai bifurcar, dando duas ramas principais. A rama interventricular anterior, a rama interventricular anterior que fica entre os dois ventrículos. Então aqui temos ventrículo esquerdo e aqui ventrículo direito. Entre eles temos a rama interventricular anterior, rama da coronária esquerda, e a outra que é a rama circunflexa, que vai acompanhar o borde do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então a rama circunflexa passa entre ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Bom, aqui temos a vista anterior e aqui temos a vista posterior. Bom, observem aqui a continuação da rama circunflexa da coronária esquerda. Rama circunflexa da coronária esquerda. Bom, observem que a rama circunflexa, ela dá essa artéria, se chama marginal esquerda. Marginal esquerda. E a rama circunflexa vai continuar com a rama posterior do ventrículo esquerdo. Já do lado direito, a artéria coronária direita percorre todo o borde entre átrio direito e ventrículo direito. Bom, nessa região vai dar o ramo marginal direito. Observem que a coronária direita dá o ramo marginal direito e a circunflexa, que era a rama da coronária esquerda, dá a rama marginal esquerda. Então, coronária direita, temos a rama marginal direita. E a coronária direita continua dando em sua parte final a rama interventricular posterior. Rama interventricular posterior. Lembra que da coronária esquerda, na região anterior, dava uma rama interventricular anterior. Bom, a coronária direita dá a rama interventricular posterior. Das interventriculares saem umas ramas que vão penetrar na musculatura, no miocárdio, e vão irrigar os septos interventriculares, que está na região interior. Então aqui observamos ventrículo direito, ventrículo esquerdo e artéria interventricular posterior. Observem aqui o seio coronário, que é uma veia que vai receber toda a drenagem venosa do coração e vai drenar o sangue venoso no átrio direito. Então, lembrando que o átrio direito recebe então a drenagem venosa da veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário.
Bom, temos aqui uma vista lateral direita, então observe o coração pela lateral direita. Temos aqui a ponta, o ápice do coração, que é ventrículo esquerdo, e aqui temos ventrículo direito, e na região que está aberta, o átrio direito. Lembrem que eu acabei de falar para vocês, o átrio direito recebe o sangue, a drenagem venosa da veia cava inferior, cava superior e seio coronário. Então aqui temos o ósteo do seio coronário junto com a válvula do seio coronário ou válvula de Tebesian. Observem essa região chamada fossa oval. Observem que está fibrosada. Bom, essa na circulação fetal existia a comunicação entre os dois átrios, porque o lado direito, o ventrículo direito, manda o sangue para os pulmões. Como o bebê ainda não respira, não é necessário, porque ele recebe oxigênio da mãe. Então, existe essa comunicação. Então, no momento em que o bebê respira, a diferença de pressão faz com que essa fossa se feche e se fibrose com o tempo. Alguns bebês não conseguem fechar totalmente, tendo uma patologia. Bom, que mais? Bom, observamos que os músculos pectíneos estão no átrio. Então, nos átrios temos os músculos pectíneos, na parede dos átrios. Já na parede dos ventrículos serão as trabéculas. Observe então o ventrículo e aqui as trabéculas. Como eu mostrei, no átrio músculo pectíneo, no ventrículo trabéculas cárneas. Então, vocês observaram que o átrio direito, cava superior, cava inferior. O sangue chega no átrio direito, o átrio direito se contrai e manda o sangue para o ventrículo direito. Ao contrair o átrio, vai abrir essa válvula, a válvula tricúspide. Tricúspide porque possuem três válvulas. A válvula tricúspide também pode ser chamada de atrioventricular direita. Bom, observem que em cada válvula existe essas cordas chamado de cordas tendíneas. Cada corda tendínea está conectada a um músculo papilar. Temos músculos papilares anterior, papilar posterior e temos músculo papilar septal que sai do septo interventricular. Bom, observamos na mesma imagem da válvula tricúspide, que é formada por três válvulas. Observamos a saída do sangue do ventrículo direito para o tronco pulmonar. Observem que existem outras válvulas aqui. Cada válvula desta se chama semilunar. Temos a válvula semilunar anterior, válvula semilunar direita e válvula semilunar esquerda. Então, anterior, direita e esquerda. O conjunto das válvulas vai formar uma que é chamada de válvula do tronco pulmonar ou válvula pulmonar. Válvula do tronco pulmonar, então, é formada por três válvulas semilunares, anterior, direita e esquerda.
Bom, agora temos a outra vista lateral do ventrículo esquerdo. Mesma situação, temos aqui as trabéculas cárneas, os músculos papilares, anterior, posterior, as cordas tendíneas e a diferença da válvula. Aqui temos apenas duas válvulas. Então a válvula se chama bicúspide ou mitral. Válvula bicúspide ou mitral. Do lado direito, no ventrículo direito, temos a tricúspide. Tricúspide porque ela possui 3 válvulas. Já no ventrículo esquerdo, apenas 2. Então se chama válvula bicúspide ou mitral. Mitral porque existe um gorro que os bispos usam que se chama mitre. E ela possui forma de mitre, por isso mitral. Bom, temos aqui o átrio esquerdo recebendo as veias pulmonares esquerdas e veias pulmonares direita. O sangue chega dos pulmões, sangue oxigenado, o átrio esquerdo se contrai, faz com que a válvula bicúspide ou mitral se abra e o ventrículo esquerdo se encha de sangue. Quando se enche de sangue, essa válvula vai se fechar, o ventrículo vai se contrair e o sangue vai sair pela aorta. Bom, entre o ventrículo esquerdo e a aorta existe uma válvula aórtica, também formada por 3 semilunares, que vemos nessa imagem. Então, o ventrículo esquerdo vai se contrair, essas válvulas vão se abrir. Temos então válvula semilunar esquerda, válvula semilunar posterior e válvula semilunar direita. Lembra que no tronco pulmonar tínhamos válvula semilunar anterior. Aqui temos esquerda, direita e posterior. O conjunto das válvulas formam a válvula da aorta ou válvula aórtica. Bom, temos uma vista onde o corte foi feito a nível da comunicação dos átrios com os ventrículos. Então, aqui teríamos átrio esquerdo e aqui átrio direito. E logo abaixo, na profundidade, ventrículo direito e aqui na profundidade, ventrículo esquerdo. Bom, essa imagem está simulando a contração dos átrios. Observe então que o átrio estava cheio de sangue, se contraiu, então a válvula, observe que aqui temos 3 válvulas, por isso válvula tricúspide, aqui é o lado direito. Válvula tricúspide se abriu, o sangue está passando em direção ao ventrículo direito. Observem que no momento em que essa válvula tricúspide está aberta e o ventrículo está se enchendo de sangue, a válvula do tronco pulmonar, as válvulas do tronco pulmonar estão fechadas. A mesma coisa acontece do lado esquerdo. O átrio esquerdo se contrai, o sangue flui em direção ao ventrículo esquerdo e no mesmo momento a válvula da aorta está fechada. No momento em que a válvula bicúspide ou mitral se fecha, a válvula da aorta se abre para que o sangue flua em direção à aorta. A mesma coisa do lado direito, a válvula tricúspide fecha e a válvula pulmonar abre. Aí está.
Observem as 3 válvulas que formam a válvula tricúspide e as 2 válvulas que formam a válvula bicúspide ou mitral. Bom, aqui observamos a válvula aórtica com suas três válvulas semilunares. Bom, nessa imagem queremos observar os seios de Valsalva. Seios de Valsalva são essas bolsinhas que se formam na aorta. E observem o ósseo da artéria coronária direita e o ósseo da artéria coronária esquerda. Então, se perguntar para você onde se origina a artéria coronária, esquerda e direita se originam no seios de Valsalva ou seio da aorta. Bom, aqui temos a válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide. Então aqui vocês podem observar como é formada cada uma válvula. São 3 válvulas formando então a tricúspide. Observem as cordas tendíneas e os músculos papilares. Bom, válvula atrioventricular esquerda ou mitral. É formada por 2 válvulas, por isso mitral ou bicúspide. Observem novamente cordas tendíneas e os músculos papilares. Bom, temos aqui então uma vista geral. Aqui vocês podem observar uma particularidade entre o ventrículo esquerdo e o direito. Observem que a parede muscular do ventrículo esquerdo é muito mais forte que a parede do ventrículo direito. Isso porque o ventrículo esquerdo precisa exercer uma força muito maior do que o ventrículo direito. Por quê? O ventrículo esquerdo manda o sangue para a circulação sistêmica, ou seja, para todo o corpo. Já o ventrículo direito não. O ventrículo direito manda o sangue para os pulmões. Os pulmões estão perto do coração, portanto, é uma distância muito menor do que a distância que o ventrículo esquerdo tem que exercer sobre o sangue para que o sangue flua por todo o corpo. Bom, essa imagem é extremamente importante. Temos uma vista lateral direita. Observem que isso é importante que vocês tenham essa noção, porque quando você ver uma radiografia, você sabe a anatomia, sabe o que está vendo. Temos o mediastino, o hilo pulmonar, formado pelos brônquio principal, a artéria pulmonar. Observem que a artéria está na cor azul, porque está levando sangue venoso. E as veias, as 2 veias que chegam no átrio esquerdo. E observem a particularidade, a veia ázigo. Observem que a veia ázigo faz um arco justo por cima do brônquio principal, desembocando na veia cava superior. Observem então a veia cava superior drenando no átrio direito. E agora a vista lateral esquerda, mediastino. Observem então a posição que está o coração e o arco da aorta. Observe novamente o hilo pulmonar com o brônquio principal e as 2 veias pulmonares. Observe novamente a artéria pulmonar esquerda na cor azul, porque está levando sangue venoso. Então, o tronco pulmonar que sai do ventrículo direito se divide na artéria pulmonar esquerda e na direita, que a gente viu na imagem anterior.
E do ventrículo esquerdo sai o arco da aorta. Então observe o trajeto que faz o arco da aorta. Sai do ventrículo esquerdo e faz uma leve curva em direção posterior.